Trauma é uma palavra de origem grega que significa ferida. E o evento traumático é um evento tão intenso que tem a capacidade de produzir dano físico ou psicológico. E esse é um assunto que eu, como psiquiatra, me interesso muito, gosto de estudar e gostaria de convidar vocês para me acompanhar nesse vídeo e descobrir o que é trauma e quais são suas consequências para a saúde. Vamos lá? Bom, para a gente falar de trauma, a gente tem que entender o que é um evento traumático. Um evento traumático é aquele em que a pessoa corre um risco muito grande, né? Tanto de se ferir, de se machucar ou mesmo de morrer. São situações nas quais a vida esteve por um fio. Então, por exemplo, assaltos, sequestros, violência sexual ou ter participado de uma guerra, acidentes graves, mas também catástrofes naturais, como enchentes, furacões, terremotos ou mesmo deslizamentos de terra aqui no Brasil, que são muito comuns. Todas essas situações desafiam o organismo a produzir uma resposta de adaptação. Porém, essa resposta não é suficiente para fazer com que a pessoa supere essa vivência. E aí o trauma se instala, né? Essa é uma situação que não consegue ser elaborada e mantém o indivíduo em um estado de intenso sofrimento mental. É claro que nem todo mundo que passa por um evento traumático desenvolve um transtorno, né? Isso depende de vários fatores de ordem biológica, também social e psicológica. Mas o que a gente sabe hoje em dia é que pessoas que experimentaram, que passaram por situações traumáticas na infância e pessoas que já têm algum diagnóstico psiquiátrico, algum transtorno, como por exemplo os transtornos de personalidade, que nós vimos aí em vídeos anteriores do canal, podem desenvolver com mais frequência um transtorno relacionado ao trauma. Um outro fator que está associado a um maior risco são aquelas situações extremas que envolvem violência entre pessoas, né? Então, por exemplo, nós sabemos que situações nas quais um ato bárbaro é dirigido de uma pessoa para outra, né? Uma violência entre pessoas, ela está relacionada com um maior risco de trauma do que, por exemplo, uma catástrofe natural, do que, por exemplo, uma enchente ou um deslizamento de terra. Alguns estudos mostram isso e eu acho isso muito interessante, né? Existe um estudo que foi feito numa ilha, né, o Sri Lanka, que mostrou que, ao mesmo tempo, duas populações vizinhas e com a genética parecidas passaram por duas situações diferentes. Uma passou por um genocídio, né, que é um extermínio de parte da população, enquanto outra passou pelo tsunami, né? E aí foi visto que as pessoas que passaram pela situação de guerra, do extermínio, do genocídio, elas desenvolveram trauma com muito mais frequência, né, de uma maneira muito mais intensa do que aquelas pessoas que na mesma época e com uma genética parecida passaram pelo tsunami, né? Então esses são alguns fatores que estão relacionados a um risco maior de trauma. Quanto maior é a brutalidade de um ser humano em relação ao outro, maior é o risco dele desenvolver um trauma. Aí, quais são os sintomas, né, associados? Nós temos aí 4 principais tipos de sintomas que eu vou comentar ao longo do vídeo. Um deles são as revivências. O que são revivências? São memórias, imagens, mas muito frequentemente pesadelos relacionados ao trauma, ou seja, que tem a ver com a situação extrema que a pessoa passou, né? São lembranças que vêm na mente involuntariamente, a pessoa não as quer, né? E elas, quando vêm, invadem o pensamento, trazendo muito desconforto físico e psicológico, crises de ansiedade, um mal-estar muito grande, distúrbios de comportamento podem estar relacionados a essas lembranças. E às vezes
alguns gatilhos podem desencadear as lembranças relacionadas ao trauma, as revivências, né? Como, por exemplo, um barulho, né? Por exemplo, um barulho de uma moto para quem foi assaltado por uma pessoa, né, que estava de moto, por exemplo, um odor, né, um cheiro que podia estar presente na hora desse evento traumático, ou mesmo até falar sobre o assunto, ver uma notícia na televisão sobre a violência sexual, pode despertar esse mal-estar. E ainda, essas lembranças às vezes são tão intensas, né, vem com uma descarga de ansiedade tão grande que a pessoa pode ter um flashback, que é quando ela parece que está vivendo de novo no mesmo local, do mesmo jeito, como se ela estivesse passando pelo trauma mais uma vez. Então, nós chamamos isso na psiquiatria de dissociação. A pessoa deixa, né, aquele momento temporariamente e, na sua mente, ela volta à cena do trauma. Então, esses sintomas eles são tão intensos, às vezes, e tão desconfortáveis que a pessoa passa a evitar lembranças, né, e situações, pessoas, lugares associados ao evento traumático. E esse é o segundo grupo de sintomas, que é o da evitação. Então, nessa evitação, por exemplo, se a pessoa passou por um assalto ou um sequestro no caminho para o seu trabalho, ela passa a evitar aquele caminho, porque toda vez que ela passa por ele, ela se lembra dessa situação horrível pela qual ela passou. Às vezes a evitação pode ser tão intensa que ela dificulta a vida da pessoa de sair de casa, de continuar os estudos ou o trabalho. Um outro sintoma também muito importante são as alterações das ideias e do pensamento. A pessoa que passa por um trauma às vezes fica distante, fria, não consegue se expressar suas emoções, seus sentimentos, né? E ela vai perdendo a capacidade de sentir coisas boas, como prazer, como alegria, né? E sente só sentimentos negativos, como, por exemplo, medo, nojo, raiva ou mesmo culpa, que é muito frequente, né? A pessoa perde a confiança nas pessoas ao seu redor, no mundo, né? E aí ela vai tendo uma sensação de futuro abreviado. Às vezes, a pessoa tem verdadeiros brancos, parece que faltam peças no quebra-cabeça e ela não consegue se lembrar de aspectos importantes relacionados ao trauma. Por isso que é muito comum que vítimas, né, não consigam descrever o rosto de seus agressores ou dos assaltantes, porque parece que a memória fica prejudicada. Na verdade, tanto essa amnésia, né, que é esse esquecimento, quanto essa anestesia que eu comentei, que é o fato da pessoa ficar distante e não sentir emoções, deveria servir para proteger a pessoa, né, das lembranças associadas ao trauma. É como se ela se desconectasse das próprias emoções para ficar protegida. No entanto, esse mecanismo aí de defesa e de proteção, ele não ajuda muitas vezes a pessoa a superar a situação. Pelo contrário, ela acaba intensificando o problema porque a pessoa vai deixando de ter ligações com as pessoas, com o meio ao seu redor. Ela vai desistindo, ela vai ficando desestimulada. E por fim, um último dos sintomas, dos 4 sintomas relacionados ao trauma, seria o da hipervigilância, que é um estado de alerta constante. A pessoa tem dificuldades para concentrar, tem dificuldades para dormir, ela sempre é pega em sobressalto, qualquer barulho, qualquer estímulo faz com que ela leve um susto, né? E parece que ela sempre está à espera de que alguma coisa ruim vai acontecer. E sintomas físicos também, como por exemplo, a palpitação, né, o coração acelerado, uma sensação de nó na garganta, irritabilidade, podem acontecer. E às vezes esse estado, né, de hipervigilância ele é tão intenso que a pessoa pode até mesmo ter crises de agressividade, às vezes voltada até contra ela mesma, como forma de alívio dessa ansiedade, né, o que acaba sendo uma consequência muito ruim desse tipo de sintoma.
Acho que é importante destacar que esse transtorno acontece não somente quando a pessoa passou pela situação traumática, mas também pode acontecer quando ela testemunhou ou quando ela soube que alguma pessoa muito próxima passou por alguma dessas situações que eu descrevi, né? Aquelas situações extremas que têm o potencial de causar danos. Então, às vezes a gente pode ter assistido, né, a um assalto, ou a gente pode ter assistido a uma pessoa sendo agredida, né, ou ter visto alguma cena muito chocante, e isso pode desencadear o trauma, mesmo que não tenha sido com a pessoa, mas que ela tenha visto ou tido notícia de que alguém próximo a ela tenha passado por uma situação dessa. E vejam a relevância. 4,2% das pessoas na Grande São Paulo vão ter esse transtorno ao longo da vida, né? Pelo menos alguma vez. Então, tem uma expressão importante, né? E algumas pesquisas no exterior mostram que esses números podem ser ainda maiores, né? Podem ser da ordem de 6 até 9%. Na maioria das vezes, as pessoas desenvolvem sintomas que não passam de um mês. Esse seria o estresse agudo. Entretanto, se esses sintomas perdurarem por mais de um mês, ou se eles aparecerem depois de um mês, nós podemos ter aí um diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno desencadeado pelo evento traumático e que tem os sintomas de revivência, de evitação, os sintomas, as alterações das ideias e do pensamento e também a hipervigilância. Então, isso eu acho que é interessante de destacar, né, porque esse transtorno ele tem suas complicações, né, além dele mesmo poder ter um impacto na qualidade de vida, na produtividade, nos estudos, no trabalho, no lazer e até mesmo na vida sexual. Nós temos também frequentemente associado a ele a depressão. Em 2/3 dos casos, os pacientes com o transtorno de estresse pós-traumático também apresentam depressão, ansiedade, transtorno do pânico, problemas relacionados ao álcool e drogas e as disfunções sexuais. Então, existe uma relevância clínica muito importante desse transtorno que pode, né, às vezes até se expressar tardiamente. Pessoas que, por exemplo, tenham sofrido algum abuso, alguma situação crônica no início da vida, na infância, podem tardiamente apresentar alguma expressão, alguma combinação desses sintomas, né? E aí que eu acho que esse vídeo tem a sua importância, para que você consiga reconhecer se algum desses sintomas que eu listei tem a ver, né? Se você já sentiu, se você passou por uma situação que considera traumática, né? Que tenha te colocado em risco e desenvolveu esse tipo de sintoma, aí eu recomendo a você procurar ajuda especializada, um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para fazer o tratamento adequado, que envolve medicação, mas também, né, pode envolver, além dos antidepressivos, que também são utilizados no tratamento da depressão e da ansiedade, a psicoterapia. É muito importante falar sobre aquilo que te traumatizou. E é só se expressando sobre o trauma que você vai poder se libertar dele. Então, às vezes a gente pensa que, bom, eu passei por uma situação muito difícil, eu preciso pôr uma pedra nisso, nunca mais falar sobre isso. Mas não é assim que funciona. Como vocês viram, existem alterações na memória, existem lembranças que voltam e existem consequências importantes, né, como a evitação, como a hipervigilância, que também são sintomas e que podem, né, não melhorar espontaneamente, mas precisam da assistência de um profissional de saúde mental, né? Então, não deixe de procurar ajuda, ou se você conhece alguém que passou por uma dessas situações, recomende a ele esse vídeo, né, e também o tratamento, a busca por um tratamento. Aliás, se você está gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, né, e também nos procurar lá nas redes sociais, né, Thiago Apolinário, Dr. Thiago Apolinário no Instagram. E
eu queria finalizar falando uma coisa que eu acho muito interessante, que esse transtorno de estresse pós-traumático, ele vem sendo estudado há muitas décadas, desde Freud, lá na época da Primeira Guerra Mundial, né, ele estudava as neuroses de guerra, que era o nome que se dava naquela época, até nos anos 80, quando esse diagnóstico foi finalmente incorporado pelas classificações diagnósticas aí da psiquiatria. Ele sempre esteve relacionado com guerras, né, com os veteranos de guerra, essas pessoas que passam por essas situações de combate e voltam. Você já deve ter visto em filmes, principalmente dos Estados Unidos, aquelas pessoas que voltam da guerra e apresentam esse distanciamento em relação à realidade, esse apagamento da personalidade, lembranças que às vezes ficam martirizando a pessoa como se ela ainda estivesse ouvindo e vendo tudo aquilo por que ela passou. Mas, para a psicanálise, o trauma ele vai além disso. O trauma é um furo no sentido da vida que a gente dá através de palavras, né, de representações, de ideias. Então o trauma representa uma descontinuidade, é a peça do quebra-cabeça que está faltando ou o elo da corrente que falta. E essa falta, ela insiste, né? Insiste e incomoda. E para mim, né, eu acho que assim, eu vejo também na clínica que o trauma é aquilo que te deixa suspenso no tempo entre o passado, esse passado difícil, né, que a pessoa tem, essa memória, e o futuro. É como se a pessoa ficasse paralisada no tempo. E essas situações não necessariamente precisam ser as situações que eu descrevi ao longo do vídeo, como guerras, como furacões ou como sequestros. Pode ser que outras situações tenham produzido um efeito tão traumático quanto essas que eu exemplifiquei ao longo do vídeo. E para você, o que é trauma? Você já passou por trauma? Você se considera uma pessoa que venceu ou ainda luta com algum trauma aí que você viveu? Pense nisso. E se você quiser, deixa um recado aí para mim, deixa um comentário no vídeo que a gente continua conversando. Muito obrigado por você ter me acompanhado nesse vídeo, espero que tenha gostado e até a próxima.